Imagina você ser preso porque o seu filho chamou uma vigília para você. Pois é, isso está acontecendo no Brasil. Ontem, dia 21 de novembro de 2025, após visitar o Bolsonaro, disse publicamente que ele poderia ser preso hoje e que, caso isso acontecesse, a vida dele estaria em risco. Isso não era nenhuma profecia, era apenas uma constatação da mente doentia do Moraes, que transformou o sistema de justiça do nosso país em um instrumento de perseguição ideológica e política. E o fato dele ter prendido hoje o Bolsonaro, logo no dia 22, não é nenhuma novidade. Já tinha feito isso, aplicando também 22 milhões no partido PL, que tem o número 22. Mas isso está longe de ser o mais bizarro dessa história. O Bolsonaro foi preso porque o seu filho convocou uma vigília, uma oração na frente da casa dele, dizendo que isso, na verdade, não se passava de uma manifestação disfarçada de vigília, que é o mesmo modus operandi da organização criminosa liderada pelo Bolsonaro, no sentido da utilização de manifestações populares criminosas. Peraí, então quer dizer que toda manifestação que foi convocada pelo Bolsonaro eram manifestações criminosas. Tirando o dia 8, que foi uma baderna, coisa que a esquerda também já fez a vida inteira e nunca foi responsabilizada por isso, me fala algum outro evento da direita, manifestação, convocação de vigília, ali na frente do STF, na Praça dos Três Poderes, ou em São Paulo, Rio de Janeiro, que teve uma janela quebrada. Zero. E Moraes continua dizendo que essa vigília indica uma alta possibilidade de tentativa de fuga. Que o Brasil virou filme agora? Bolsonaro ia vestir de Brasil, ia colocar uma máscara, ia sair no meio do povo, já que estava todo mundo igual. Ou virou o quê? La Casa de Papel? E o pior, eles estão usando que a tentativa do Bolsonaro de tirar a tornozeleira eletrônica era para ele poder fugir, no meio da manifestação. Aí eu tenho duas perguntas para você. O evento estava marcado para as 19 horas do dia 22. Quem em sã consciência que quer usar uma vigília para poder fugir, tira a tornozeleira 17 horas antes? Quem? E o mais importante, que enterra de vez essa narrativa de que a prisão dele foi decretada no dia 21/11, ou seja, o que aconteceu depois da tornozeleira, tentou tirar ou não, não importa, a prisão já estava decretada no próprio dia 21. E não é de hoje que o Alexandre de Moraes tenta criar essa narrativa de que tudo que a direita faz é para poder corroborar com uma organização criminosa na qual o Bolsonaro é o mandante. Ano passado, ele fez busca e apreensão em um padre. E dá só uma olhada qual foi o crime dele. Criado uma oração ao golpe. No que consistia isso? Ele estava pedindo para todos os brasileiros, católicos e evangélicos, incluam os nomes do ministro da Defesa e outros 16 generais 4 estrelas nas preces, nas orações. Pito, um padre recebeu busca e apreensão na sua casa por oração ao golpe. Ou seja, pode manifestações de qualquer tipo de natureza. Pode ter a CUT invadindo e quebrando o Congresso. Pode ter marcha da maconha, marcha para Satanás, manifestação em prol dos bandidos que morreram. Isso porque até agora eu nem citei a Constituição Federal, que é muito clara. É livre a manifestação do pensamento. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. O que não cabe aqui no dia da vigília. Não tinha nada marcado, ou seja, está dentro da Constituição. Então, para deixar bem claro, não estou dizendo que não possa ocorrer as outras manifestações, porque você é livre para poder fazer isso. Só que por que cargas d'água quando é uma manifestação que na verdade era uma vigília para poder orar? Aí não pode. E é considerado uma manifestação criminosa. Criminosa. Se eu soubesse que vigília levaria os outros para cadeia, era só pedir, né, para poder fazer uma vigília em prol de organização criminosa, fazer uma vigília em prol da galera que roubou o INSS, para quem desviou aí bilhões de reais de estatal, quem cometeu corrupção passiva e lavagem de dinheiro, como foi o caso do Lula, era só ter convocado uma vigília na porta da casa dele, que aí ele ia preso. E agora, né, com o Bolsonaro preso, o Brasil vai para frente, né? O Brasil vai deixar de ter desvio de emenda, o Brasil vai ter uma saúde de qualidade, vai ter uma segurança que realmente funcione, vai parar de ter roubo, vai parar de ter furto, a Amazônia vai parar de ter queimada, vai parar de jorrar dinheiro da Lei Rouanet para artistas, que é o seu dinheiro sendo torrado para eles poderem fazer seus shows, os aposentados vão parar de ser roubados, os criminosos vão entregar as suas armas e, enfim, finalmente vamos ter um país digno. Porque, afinal de contas, como é pintado, ele é o culpado de tudo, né? De tudo mesmo. E sabe por que isso não vai acontecer? Óbvio, porque ele não é o culpado de tudo isso. Parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. É impressionante que você não precisa gostar dele, você não precisa ter votado nele, mas perceber que há uma atividade incessante, 24/7, contra ele,
é ignorar a realidade. Não existiu uma outra pessoa que foi tão perseguida, não somente pela mídia, mas principalmente pelo sistema judiciário, que virou um sistema político, para poder calar esse cara, censurar, para prender seus aliados, para poder fazer com que ele não esteja na corrida eleitoral. Ou vocês esqueceram que durante anos colocaram a culpa nele da morte da Marielle? Daram cartão de vacina, baleia, joias, tudo foi pro ralo. Então a prisão do Bolsonaro não é um ato jurídico, é um sintoma de um problema muito mais grave. Quando o Estado ele passa a operar por pretextos técnicos, você não está vendo justiça. Você está vendo a instalação progressiva de um regime de exceção, exatamente como é colocado nos manuais aí de tirania. É sempre assim, primeiro eles criam um inimigo a ser esmagado e depois eles moldam a lei para poder justificar esse esmagamento. A partir daí a população em geral, você, eu, todos nós, viramos refém de um sistema que usa a lei não com base em princípios, mas sim por conveniência. Então não se trata de defender o Bolsonaro apenas. Isso na verdade é a ingenuidade de um povo que só percebe o que está acontecendo quando a porta deles de fato é arrombada. Então o que está em jogo aqui não é um político. O que está em jogo é a fronteira entre a civilização e a tirania. E quando o Estado decide que pode tudo, até mesmo modificar a lei para poder perseguir seus desafetos políticos, você já está dentro da tirania, mas ainda não percebeu. E eu sei que o sentimento é de tristeza e revolta, mas eu preciso te lembrar do slogan do Bolsonaro durante muito tempo, que foi Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É Deus que vai fazer com que a gente não retroceda nenhum milímetro e que a gente persista. Do fundo do meu coração, eu não vou desistir do nosso país. Eu peço também para que você faça o mesmo. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas uma coisa é certa. Se a gente está aqui nesse momento, é porque tem algo que só a gente precisa fazer. O deputado Nicolas Ferreira se torna alvo da esquerda maldita. Neste momento, está protocolando no STF um pedido de prisão, pasmem, porque Nicolas estava utilizando o celular numa visita com Bolsonaro na casa dele há uma semana. Sendo que as imagens que vazaram foi da rede esgoto de televisão que, sem autorização prévia, com um drone, foi fiscalizar, foi sondar o que Nicolas estava fazendo com Jair Messias Bolsonaro. Nicolas agora é acusado de ter tentado ali, ajudado Bolsonaro a violar a tornozeleira eletrônica. É algo assim absurdo que a gente está vendo. Deixa o like nesse vídeo, compartilha ao máximo, preciso da sua força. Logo mais estarei voltando com as lives, enquanto isso faça com que esse canal cresça através dos vídeos. Preciso que vocês mandem em todos os grupos que vocês fazem parte. Olha só essa outra reportagem que traz mais informações sobre isso, vamos lá. A deputada Érica Hilton acionou o Supremo Tribunal Federal contra Nicolas Ferreira e pediu a apreensão do celular do deputado. É o que explica a Rani Veloso. Conta mais pra gente, Rani. É isso, Paula Nobre. A deputada protocolou junto ao Supremo Tribunal Federal, se dirigindo ao ministro Alexandre de Moraes, uma notícia-crime contra o deputado Nicolas Ferreira, que visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro quando ele ainda estava em prisão domiciliar na última sexta-feira. De acordo com a deputada Érica Hilton, Nicolas estava conscientemente descumprindo uma ordem judicial de proibição do uso do celular e das redes sociais durante a visita a Bolsonaro. E por isso pediu a busca e apreensão do celular do deputado para evitar destruição de provas e garantir rigor na investigação. Para Érica Hilton, Nicolas agiu de forma consciente e coordenada com outros fatos que culminaram na prisão preventiva do ex-presidente, como a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro para o dia 22 e também a violação da tornozeleira eletrônica pelo ex-presidente, que admitiu que usou ferro de solda para tentar ali violar o dispositivo de monitoramento eletrônico. Nas redes sociais, Érica Hilton fez o anúncio que estava entrando no STF com a notícia-crime contra Nicolas Ferreira, que reagiu e criticou o fato da deputada agir dessa forma, uma vez que ele afirma que não foi comunicado previamente nem pela Justiça, nem pelos agentes penais responsáveis pela fiscalização durante a visita, pela proibição do uso do telefone
celular. Mas a deputada também argumentou que ele agiu de má fé, uma vez que era notório e público a proibição do uso do celular como uma medida cautelar que foi imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro ainda no final de julho, antes da prisão domiciliar dele, junto com o uso da tornozeleira eletrônica. Bolsonaro não poderia usar celular, nem redes sociais, nem diretamente por ele e nem através de terceiros ou visitas. Então, o Nicolas Ferreira, além de ter negado, também criticou a TV Globo, uma vez que Erika Hilton se baseia exatamente nas imagens feitas por drone pela emissora, que captou o momento em que Nicolas usa o telefone celular junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver agora se o ministro Alexandre de Moraes vai responder nas próximas horas ou nos próximos dias esse pedido de investigação da deputada, que também pede uma oitiva, ou seja, um depoimento com o deputado Nicolas Ferreira e com os agentes responsáveis pela fiscalização no momento da visita. Volto com vocês. E vamos ver também como isso pode afetar ou não a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Até mais para você, Rani. No documento, Hilton afirma que imagens divulgadas pela imprensa mostram Nicolas utilizando o telefone celular dentro da residência onde o réu cumpria a cautelar, o que, segundo ela, rompeu as condições impostas pelo STF. Depois que a coluna Paulo Capelli publicou a ação movida por Erika Hilton, Nicolas Ferreira se manifestou por nota. O deputado criticou uma emissora de televisão por ter utilizado um drone para registrar imagens da casa de Jair Bolsonaro durante a sua visita lá na sexta-feira. A nota de Nicolas diz o seguinte, abre aspas, utilizaram um drone para invadir um ambiente privado, filmando sem autorização um ex-presidente da República e um parlamentar. É uma violação grave de privacidade, totalmente incompatível com qualquer padrão mínimo de estética jornalística. Fecha aspas. Lembrando que o deputado Nicolas Ferreira foi o último a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro antes da prisão domiciliar dele. O deputado Nicolas Ferreira saiu no comecinho da tarde da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente colocou ao vivo aqui no Contexto Metrópolis, na parte da tarde, a entrevista coletiva que ele deu ali, o quebra-queixo, logo na saída. Conversou, disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava com bastante soluço, com essa crise, ou com essas crises de soluço e vômito que ele tem depois dos desdobramentos, por causa da facada que ele levou em 2018 durante a campanha que o elegeu presidente. Ele vem tendo diversos problemas a partir dessa facada no intestino. E aí, o deputado Nicolas Ferreira disse que ele estava com bastante soluço, estava bastante preocupado. Afinal de contas, nessa semana pode acontecer o trânsito em julgado, ou seja, os recursos para a trama golpista do Núcleo 1, para as defesas do Núcleo 1, podem se esgotar e aí começaria o cumprimento da pena dele, vai começar durante essa semana, mas ao longo do final de semana teve a prisão preventiva que surpreendeu a todos, não só o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pessoal, muito obrigado por ficarem até o final. Para eu saber que você chegou até o final desse vídeo, comente: libertem Bolsonaro. É um abuso do poder, mais um dos abusos suscetíveis aí da ditadura no Brasil, A ditadura que não é mais velada, Tá para todo mundo enxergar, só não enxerga realmente quem não quer. Então eu peço para você deixar o like e compartilhar ao máximo. Eu preciso da sua ajuda para que esse vídeo alcance o máximo de pessoas. Eu espero que eu possa contar com a sua ajuda. Se inscreve também no canal, tem muitas pessoas saindo do canal, não entendo por quê, talvez a plataforma esteja retirando essas pessoas. Verifique se seu sininho está ativado para você não perder nenhum vídeo. Vídeos ao longo do dia, que Deus te abençoe. Se você puder, faça uma doação no Pix que está na sua tela. Que Deus abençoe grandemente. Até a próxima. Tchau, tchau.